Lord of Mystery chegou e muita gente gostou demais da animação, da proposta, mas que história confusa. Esse vídeo é pra você que gostou da premissa de Lord of Mysteries, a nova animação chinesa que promete ser sensacional, mas precisa entender alguns ou vários detalhes antes de decidir se vai continuar assistindo ou não. Esse vídeo terá base no máximo até os 3 primeiros episódios, sem grandes spoilers do que vem pela frente e contextualizando apenas a base do que já foi explicado para que você consiga aproveitar a história. A história começa apresentando o personagem Cly Moretti, que logo você descobre que, na verdade, dentro da sua mente é uma outra pessoa, um chinês que veio da Terra, um local presumidamente igual ao mundo em que vivemos, e que num ritual de sorte, ele acabou, segundo o que é explicado, sendo transmigrado para esse novo universo. Sim, é uma ideia parecida com o Isekai de vários outros animes, mas a construção de universo parece bem diferente. Ele então acorda no corpo desse tal Cly Moretti, que é recém-formado em uma universidade, tem 2 irmãos, sendo uma irmã chamada Melissa e outro que aparece depois chamado Benson, e os pais deles já faleceram. Só que algo estranho aconteceu na noite anterior com o tal Cly Moretti. Ele teria tirado a própria vida com uma arma, dando um tiro na própria cabeça. Porém, após a transmigração, essa ferida se fechou e as memórias do Cly foram praticamente todas apagadas. O que é bem importante porque esse Cly estava envolvido com outras 2 pessoas que também tiraram a vida na noite anterior e que estavam em posse, parece, de um tal de diário da família Antígonos. Um diário que a gente já descobre nos primeiros episódios que tem algum grande poder ou mistério que algumas organizações estão de olho e correndo atrás. Mas o que é esse mundo que o tal chinês chamado Mingrui, desculpem pela pronúncia, foi parar? Então, Cly Moretti morava na cidade chamada Tingen, dentro do reino de Loen. Reino, inclusive, que pelo que a gente já viu em dicas através do protagonista, teve um imperador que provavelmente também era chinês, ou seja, também era um transmigrador, que inclusive foi o criador do baralho de tarô neste universo, que também tinha várias referências exatamente da Terra. Mas esse é um universo, uma animação que fala de poderes, ou algo parecido com isso. É nesse universo que a gente tem então o conceito de Beyonders. Beyonders seriam aqueles com poderes de acordo com um caminho divino. Existem 22 tipos de poder, cada um representando um deus. Sendo o nível 9, o número 9, o nível inicial, ou seja, se você se torna um Beyonder, o primeiro nível que você está, dependendo do caminho de poder que você escolher, é o 9. E quando você vai se tornando mais forte, você avança para o 8, 7, 6 e assim progressivamente. O tal caminho divino não é tão simples de você alcançar. Para começar, sendo um Beyonder, você precisaria de uma poção mágica que vai ser diferente de acordo com o tipo de Beyonder que você escolher ser, e ao tomar essa poção precisa ter um certo controle, além do conhecimento de como fazê-la, porque a pessoa pode ficar descontrolada e a transformação acabar levando o indivíduo a se tornar um monstro, como também já apareceu na animação. O transmigrado Cly acaba sendo investigado por uma organização chamada de Igreja da Deusa da Noite, justamente por causa da cena de morte desses outros 2 conhecidos da família Welch, que também estariam envolvidos com o caderno da família Antígonos. 2 integrantes da organização ou força-tarefa especial chamada de Nighthawks, Doom Smith e Deli Simone, acabam chegando na sua casa e começam a o interrogar, sendo que não foi um interrogatório comum, porque Simone já tinha uma propriedade ou poderes de Beyonder, que era justamente entrar dentro dessas memórias do seu alvo. É aqui que a coisa começa a ficar um pouco confusa, porque ao longo dos episódios iniciais, vários poderes de Beyonder são meramente citados sem qualquer apresentação prévia. Então sim, se torna uma animação cheia de mistérios. O Senhor dos Mistérios começa a fazer uma confusão na nossa mente. Eu acredito que muitas dessas informações a mais precisam ser descobertas aos poucos, que faz parte da experiência você não receber todos os detalhes explicitamente desde o começo. Mas ao que sabemos, 6 caminhos de Beyonder já são citados até o episódio 2. Vidente, insone, colecionador de cadáveres, investigador de mistérios, saqueador e aprendiz. Mais 2 que já conhecíamos desde a abertura da animação: observador e marinheiro. É estabelecido que para um Beyonder conseguir passar para um próximo nível do caminho que ele escolheu, ele também precisa conhecer o nome desse próximo nível, que é um conceito que aparece brevemente no 3º episódio da animação. Cly acaba resolvendo
optar pelo caminho de adivinhação ou vidente, que em termos gerais possibilita ao Beyonder conseguir observar o estado de uma pessoa, detectar a localização de alguém ou de algo, além de outras propriedades que ainda não foram definidas exatamente na animação. Para esconder que é um transmigrador e reunir mais informações tanto do Klein, que ele agora habita o próprio corpo, quanto desse universo em que ele acabou reencarnando, digamos assim, o protagonista resolve se juntar aos membros do Nighthawks. Os principais que interagem com ele desde o início até agora são o próprio Doom Smith e Leonard. Ele já sai em algumas missões que são mostradas nos primeiros episódios, principalmente em torno do que diz respeito ao próprio caderno da família Antígonos. O que é esse caderno? Por que ele parece enlouquecer? Até mesmo Beyonders que entram em contato com ele, porque ele é tão desejado, inclusive por uma outra organização que já é citada na animação, isso a gente precisa continuar assistindo para descobrir. Agora, existe outro fenômeno que ocorre que também não é bem explicado e que parece bem importante. O protagonista tenta retornar ao mundo, à terra de onde ele veio, fazendo o mesmo ritual de sorte que ele acredita que foi o responsável pela sua transmigração. Só que ao invés de retornar, ele vai para um outro ambiente, universo, outra dimensão, em que ele toca em 2 estrelas e acaba invocando outras pessoas para este mesmo universo. Neste universo, ele parece ter um controle maior das coisas e principalmente de uma névoa. Névoa que aparece em outro momento na animação mais à frente e que parece ter propriedades interessantes, mas não exploradas ainda. O que é essa dimensão? Por que ele vai para lá? O quanto ele tem controle daquilo e dessa névoa também são informações que precisam ser dadas aos poucos. Por detalhes adicionais que podem ser aqui falados e que ajudarão também a compreender o futuro, existem algumas minúcias, como por exemplo, o importante Imperador Roselli, que é um transmigrador também, pelo que Klein Moretz percebe, foi o criador neste mundo das cartas de tarô, que parecem ter relação direta ou pelo menos com alguns dos poderes apresentados já de Beyonders. Cartas essas que também aparecem no primeiro episódio como potenciais instrumentos de adivinhação, que é na icônica cena em que o protagonista é chamado de O Louco, nome que ele acaba utilizando como seu honorífico ou como o seu título nessa dimensão da névoa que ele vai parar posteriormente. Outro detalhe que sabemos até o 3º episódio é que no caminho do vidente, o próximo nível, nível 8, seria exatamente o chamado de nível do palhaço. E é aí que a gente descobre que para conseguir prosseguir, ele também precisaria conhecer os nomes dos seus próximos passos. E novamente existe essa tal ordem secreta que está procurando o caderno de Antígonos, o que os Nighthawks estão tentando impedir que aconteça. O que é este mundo? Será que o Imperador Roselli, que veio do mesmo mundo que o protagonista, passou exatamente pelas mesmas experiências? Será que existem outros transmigradores dentro deste mundo? E o que esse tal caderno esconde de propriedades? Em linhas muito gerais, essa é a base que a animação já apresentou até os 3 primeiros episódios, para além de minúcias da história, da narrativa, da progressão dos personagens, que se vocês quiserem eu posso comentar semanalmente aqui no canal. Espero que tenha conseguido ajudar vocês e espero todos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!